Afirmar que a Argentina ela é racista é muito complicado. E eu vou te dizer por quê. Na verdade, eu vou fazer algumas perguntas. Por que no Brasil existe lei antirracista? Há quanto tempo começou esse trabalho de letramento racial? Nós brasileiros hoje temos muito mais consciência do que é a questão do racismo de um tempo para cá. Há 10 anos atrás, mais ou menos, até um pouco menos, a gente não tinha muito essa noção. Isso porque a nossa população, em grande maioria, ela é composta por negros, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E porque chegou um momento de que as pessoas negras entenderam que não necessitavam, que não precisavam mais passar por tudo aquilo que passavam. E por isso foi necessário criar leis e fazer uma educação antirracista. A Argentina não tem esse letramento racial. Esse trabalho que no Brasil a gente tem de desconstrução de frases, de palavras que têm uma origem de cunho racista, aqui na Argentina, isso é muito comum. Por exemplo, é comum chamar um namorado, chamar uma namorada de negro, como também é comum chamar de gordo, de gorda, de flaco ou de flaca. São expressões tidas como carinhosas, que pra gente argentino, brasileiro, na verdade, principalmente as mulheres, leva uma problemática ser chamado de gorda. Isso faz parte da cultura deles e precisa do tempo deles, da identificação deles, para poder acabar com isso ou modificar. Eu sou um brasileiro, casado com um argentino, minha família mora na Argentina, eu estudo na Argentina, eu faço medicina na Argentina, meu marido está fazendo contabilidade, meu filho está estudando numa escola integral, participa de colônias de férias. Eu estou vivendo aqui há menos de um ano, e há menos de um ano eu já utilizei do sistema público de saúde de uma forma que no Brasil eu não conseguiria utilizar. Da mesma forma que no Brasil eu não conseguiria fazer medicina. E não é porque é fácil a entrada, porque existe uma prova, um vestibular para você continuar, para você ingressar na carreira. Eu tive que fazer uma prova que me fazia com a pontuação para poder entrar na medicina. Seria mais ou menos como se fosse um vestibular para uma universidade, só que uma prova muito mais específica. E sim, meu filho, quando a gente chegou aqui, ele passou por questões racistas, mas foram resolvidas porque eu fui lá e resolvi. Como é uma questão que não é cultural, que é cultural na verdade, as crianças entenderam que participaram desse ato e depois disso nunca mais se repetiu. Passar por racismo e ser um país racista, existe um abismo muito grande. Porque a gente precisa também entender a cultura. Eu sou muito grato à Argentina, porque foi um país que eu casei, foi um país que me recebeu, foi um país que me deu a oportunidade de realizar algo que eu sempre quis ser e estudar, e no Brasil, no meu país, eu não tinha condição. Foi um país que me deu a oportunidade de ver algumas questões de saúde que no meu país não teria condição de ver, e onde eu fui muito bem recebido por todas as pessoas. Da mesma forma que eu não sou uma pessoa negra para poder falar dessa dor, mas eu sou pai de um menino negro, que do mesmo modo eu não vou sentir essa dor. Eu penso que a educação e a conversa valem muito mais e se ganha muito mais território com isso. Por exemplo, sobre o caso de racismo do meu filho, eu fui ao colégio, conversei com as pessoas, com os responsáveis do colégio que não entendiam que isso era racismo, que era apenas uma brincadeira, e levei uma reflexão a qual eles entenderam. E também com essas crianças. Então, talvez a gente procurar reeducar e fazer com que as pessoas entendam onde machuca, onde dói, vale muito mais a pena do que criar esse atrito todo que está se criando dentro de uma nação com pessoas que vêm para cá em busca de uma oportunidade. Fazendo medicina aqui, me formando aqui, tendo família aqui, eu não pretendo voltar para o Brasil para exercer a minha profissão, minha futura profissão por lá. Eu pretendo ficar aqui na Argentina para devolver para a Argentina a oportunidade que eles me deram. E também não tenho nada contra as pessoas que vêm para cá se formar e voltarem para lá. Mesmo que estar aqui não é de graça, mesmo que tudo seja mais dificultoso para a gente estar aqui, a gente continua pagando imposto, a gente gasta aqui, nosso dinheiro vem para cá, então justifica também esse gasto, né, que o país tem com a gente. Mas a oportunidade que o país deu para a gente, isso não pode ser deixado em conta. Talvez entender que com a violência a gente pode levar para uma guerra onde os dois lados saem feridos, saem com baixas, saem com dores. Talvez usando a inteligência, usando a conversa, usando a educação, você consegue avançar muito mais do que pelo próprio ato de violência, como a gente tem visto aí. Ter poder de compra ou poder utilizar dos serviços que tem aqui, dos sacrifícios que a maioria das pessoas que vêm para poder mudar a sua vida, a oportunidade que a Argentina dá, não faz ninguém dono do país, como também não faz ninguém subserviente. Da mesma forma como se a gente estivesse lá e viesse pessoas de fora de outro país criticar o nosso país, para quem ama o país, iria se incomodar da mesma forma que eles estão se incomodando com ele.
Talvez esse seja um alerta para se trabalhar essa questão. Talvez esse seja um alerta para que a gente possa ajudar os nossos irmãos argentinos a entenderem essas questões que doem na vida e na alma de outras pessoas. E não ser o combustível para que isso inflame cada vez mais. Vamos pensar nisso?